Título do livro: Vila Soledade, Senhora Leandro Dupré, terceira edição, Editora Saraiva, São Paulo, 1959. Capítulo 1. Ana viu sua própria imagem refletida nos espelhos do quarto e pensou na Tété de Sant'Anne, de Leonardo da Vinci. Sorriu contraindo o lábio superior muito de leve, à esquerda, e convenceu-se que a semelhança de que tanto se orgulhara outrora já não existia. Não se lembrava se fora no Museu do Louvre ou na Pinacoteca de Brera, de Milão, que ela e o marido haviam admirado o quadro pela primeira vez e notado como se pareciam as duas cabeças. Muitos anos decorreram desde então, e agora seu rosto não possuía mais a mesma suavidade, e havia aspereza em seu sorriso. Levantou os olhos e fitou o vulto de Elizabeth, que de pé à sua frente perguntava: "As garrafas de vinho podem ir para o refrigerador?" Que maneira de perguntar, pensou Ana. Falando assim, parece que as garrafas andam sozinhas, enfileiradas, a caminho da geladeira. Que vinho, Elizabeth? A governanta tirou um caderninho do bolso do avental, abriu-o e respondeu empertigada: "Escrevi aqui, deixe-me ver. Vinho branco. Sim, o Sr. Estevão pediu para servir champanha com peixe. Quer saber se a senhora está de acordo." Fez rápida pausa e prosseguiu a leitura. "Com a lagosta, champanha. Com o peru, um Bordeaux 1937. É isso só, mas anotei para não esquecer. É tanta coisa para cuidar sempre que às vezes a gente se esquece do principal. O champanhe está gelando, e como no jantar da semana passada foi servido o vinho da Alsácia." Ana mal a ouvia agora, apenas fazia sinais afirmativos com a cabeça. Perguntou depois pela filha. A governanta hesitou um minuto antes de responder. "Vera saiu. Pensei que a senhora soubesse. Ouvi quando pediu o carro logo depois do almoço. Disse que ia ao cabeleireiro." "Sem falar comigo? Não deixou recado?" "Queixou-se de que o cabelo não estava bom e ia tentear-se outra vez." Com olhos cerrados e ar de fadiga, Ana recostou-se no divã. "Que mais?" Na mesa, toalha de Veneza e o aparelho de Cervrez. 20 lugares, 2 em cada cabeceira, os mais moços e 8 de cada lado. A senhora quer rosas vermelhas? A florista mandou umas rosinhas muito bonitas e eu pensei que poderia colocá-las formando um desenho sobre a renda, como no jantar dos embaixadores. Ficaram bem e os convidados elogiaram muito. Prefiro antúrios. Enfeite a mesa com eles. Quero-os de todas as cores. Acho-os lindos. No centro, a peça grande do aparelho. Posso pôr as rosinhas vermelhas no aparador? Também ficam bonitas no meio das pratas. E os candelabros? A governanta escrevia rapidamente enquanto falava. Seu vulto alto projetava uma sombra enorme na parede fronteira, e quando ela se movimentava, Ana via muitas Elisabetes, principiando com a grande e que, diminuindo de tamanho, aumentavam em número. Era grotesco. Lembrou-se de quando Elizabeth Browne ali viera empregar-se. Vera tinha apenas 5 anos e gostava dela desde o primeiro dia. Aquele rosto severo, que parecia frio e inexpressivo, aos poucos revelava bondade e inspirava confiança. Vera queria-a muito, e ainda agora, antes de contar a sua mãe o namoro com Cássio, confidenciara-se com Elisa. Além de outros predicados, a governanta sabia ser amiga e discreta quando preciso, e essas qualidades primordiais num lar sem união faziam dela uma espécie de intermediária entre os patrões. O Sr. Estevão mandou pedir a sua opinião. "Dona Ana quer saber se o senhor jantará em casa hoje." Ah, como era importante aquela discrição, aquele silêncio numa casa vazia de amor, lar sem lar.
Ficando só, Ana procurou dormir. Por mais que se esforçasse, porém, não conseguira. Os pensamentos cresciam como massa fermentada, iam da filha que ficara noiva ao jantar daquela noite, do filho mais velho, Rodrigo, à ausência da irmã Albertina. Aos poucos seus olhos foram se habituando à meia escuridão. Distinguiram as cortinas de cetim cor de areia caindo em dobras sobre o tapete azul, à mesa do centro, e pousaram nos gladiolos de roxo melancólico que ela mesma pusera ali de manhã. Cerrou as pálpebras. Se não conseguisse repousar, não se sentiria bem disposta durante o jantar. Sentia um desejo insopitável de evasão, de não pensar em nada, e as ideias vinham-lhe em turbilhão. Rodrigo, Vera, noivado, Albertina, pai de Cássio, mãe de Cássio, Albertina de novo, e de novo os filhos Rodrigo e Vera. Queridos? Sim, pois não eram seus filhos, mas não eram frutos de amor. Tivera-os alguns anos depois do casamento, quando em lugar do amor havia em seu coração apenas indiferença e amargura. Tantas já tinham sido as desilusões causadas por Estevão. Tantas já tinham sido as desilusões causadas por Estevão. Sentiu uma moleza gostosa, fechou bem os olhos de novo, murmurando: meus filhos. Dormira agora? Ainda não. Os pensamentos voltavam em tropel. Vera completaria 19 anos em abril, casar-se-ia com Cássio Moura. Bom partido? Sim, mas preferia que a filha fizesse um casamento mais brilhante. Gostava de empregar esse adjetivo, era a última palavra, maximum. Cássio era bom rapaz, de ótima família. Se o casamento se realizasse em setembro, 1 ano mais e ela seria avó. Avó aos 40 e poucos anos, que divertido. Pediria aos netos que a chamassem Nete ou Anete. Por que não? Vovó era tão arcaico. Gostava de seu nome, Ana somente. Vovó Ana não soaria bem, como Donana. Por isso exigia que os criados pronunciassem separadamente Dona Ana. 2 palavras claras e nítidas. Estudara todas as Anas célebres, desde Santana, a mãe de Nossa Senhora, e a Ana mitológica, irmã de Dido, às vezes, as várias Anas da história da Inglaterra, até aquela estranha Ana da Áustria, que fora rainha da França e era espanhola. Nada disso a preocupava tanto, porém, como a ausência da Albertina. 1 semana antes, Vera escrevera à tia, convidando-a para o jantar de noivado. Naquela manhã, telefonara-lhe insistindo. E Albertina se negava a vir, alegando não passar bem de saúde. Mas Ana sabia não ser verdade. A irmã não viera de propósito, porque haviam discutido durante sua última visita, quando Ana, num repente, confessara-lhe não suportar mais a vida com o marido. Horrorizara-se ao ouvi-la falar do desquite. E não lhe perdoara o que considerava uma imoralidade. Roubava-lhe, assim, a alegria daquele jantar. Ana contara com ela e gostaria de tê-la à mesa, sorrindo como antes. Não queria pensar mais na irmã. Só com evocar a cena de rompimento, sentia as mãos úmidas e frias de angústia. Pena que seu sorriso não se parecesse mais com o do quadro de Leonardo da Vinci. Despertou a voz do filho subindo a escada e atravessando o hall. La couve ester la terge et sombre. Depois uma batidinha na porta. Mamãe! Por que não a deixara em sossego? Por que Lisa permitira que Rodrigo a viesse acordar? O que há, Rodrigo? O rapaz falou entreabrindo a porta. São quase 6:30, por isso bati. Você disse que eu a chamasse às 6:20. Em vez de Lisa, vim eu, seu filhinho. Quando parou de falar, Rodrigo já estava ao seu lado no divã. Ana acendeu a lâmpada.
Creio que dormi muito. Pensei que fosse mais cedo. O que há? Ana observou o rosto do filho, cada vez mais parecido comigo, mas tem cabelos negros do pai. O que há? Repetiu ele sorrindo. Ora, mamãe, não temos hoje o jantar de gala para festejar o noivado de Vera? Pensei que você soubesse. Ana sentou-se e alisou as pregas do roupão. Rodrigo levantou-se e chegou-se a um dos espelhos, tentando arrancar um cabelinho acima da sobrancelha. A luz forte do lustre do teto iluminou-lhe a figura e pôs reflexos em seus cabelos irrepreensivelmente lisos. Não era alto, mas tinha a aparência saudável e atraente. Fronte larga e dentes perfeitos. Pergunto, Rodrigo, por que quando você me procura a essa hora quer alguma coisa? Ele sorriu e Ana admirou-lhe as alvuras dos dentes. Rodrigo voltou-se e tornou a sentar-se no divã ao lado dela. Aproximou o rosto do de Ana e ela aspirou o aroma agradável da água de alfazema. Sempre digo que minha mãe é muito inteligente, começou ele e roçou-lhe a face com a sua, recém-escanhoada. Já percebeu que vou lhe fazer um pedido, não é? Pois é isto. Sou indispensável no jantar de hoje? Ana encarou-o meio zangada. Claro, Rodrigo. Mas, mamãe, diga aos convidados que eu tinha um compromisso e não pude ficar. Diga que um amigo meu ficou gravemente doente e precisei ir vê-lo. Haverá tanta gente aqui que ninguém notará a minha ausência. Quem poderá censurar a minha saída? Já falei com Vera e ela me disse que não se importa. E Cássio não é homem que dê valor a etiquetas. Quanto ao papai, é o que menos se incomoda sempre. A última frase disse-a ele num tom irônico. A mãe teimou. Hoje, Rodrigo, você não pode sair antes do jantar. Toda a gente sabe que seu pai nunca está em casa, a não ser nessas ocasiões, vamos dizer, sociais. E você quer sair numa noite como a de hoje? Não, você deve estar presente. Ele levantou-se, andou pelo quarto, o ar preocupado. Tornou a pedir. Preciso muito jantar fora hoje, mamãe. Voltarei às 11 horas, prometo. Ouviram vozes embaixo, no vestíbulo. Depois passos rápidos na escada, e Vera entrou no quarto. Mamãe, você me chamou? Se é por causa dos cartões, estão quase prontos. Fui mudar o penteado, depois passei pelo apartamento da tia Soledade. Cristina comprou um vestido lindíssimo, modelo. Virá hoje com ele, você vai ver. Ana olhou séria para ambos. Primeiro é Vera que se ausenta quando mais se precisa dela. Depois vem Rodrigo dizer que quer jantar fora hoje. Às vezes penso que os meus filhos não me dão o apoio de que preciso. Suspirou e dirigiu-se à jovem. Então os cartões estão prontos? Faltam apenas 2. Vou fazer agora. Você fica ou não, Rodrigo? Ana alisou os cabelos e respondeu antes que o rapaz falasse. Não acho correto Rodrigo jantar fora essa noite. Mais tarde poderá sair, discretamente, mas quero todos reunidos à mesa. Voltou-se e encarou o filho. Afinal, Rodrigo, é o jantar de noivado de sua irmã. O rapaz fez um gesto de amúo e apertou os lábios. Por mim, não faz mal, observou Vera. Eu não reparo. Cássio muito menos. A questão é que a mesa ficará feia. De um lado 8 pessoas, de outro apenas 7. É assimétrico, mas agora está na moda. Bem, fico, concordou o Rodrigo. Mas assim que terminar o jantar, antes de se servir o café, saio sem me despedir de pessoa alguma. Sorriu para a irmã. Para que a mesa não fique feia, jantarei em casa. Fez uma pausa e continuou trocista. Preferiria esperar seu próximo jantar de noivado, Vera. Agora todos se casam 2 vezes ou 3? Deixe de bobagem, falou a irmã atirando-lhe a fumaça de cigarro no rosto. Desçam e mandem a criada, interferiu Ana ainda meio zangada. Não posso atrasar-me. Eram 8 horas quando Ana desceu e foi examinar a mesa, as flores, o arranjo todo.
A grande sala de jantar estava na penumbra, e os criados andavam nas pontas dos pés, dirigidos por Pedro, mordomo dos ribeiros de Morres. Havia mais de 20 anos. Ao ver a sombra aproximar-se, adiantou-se para explicar que ali estava de novo o lugar de Rodrigo. A governanta avisara que o menino resolvera ficar. E foi melhor, rematou o velho criado. Ana rodeou a mesa, observando tudo atentamente. Onde ela passasse, ficava sutil e delicioso o perfume, e o vestido de failé farfalha de leve. Elizabeth sussurrou-lhe: Dona Ana gosta dos antúrios arrumados assim? Pedro adiantou-se e, com a confiança dos antigos servidores, perguntou se os antúrios vermelhos não ficariam melhor aos dois lados, em vez de misturados com os outros. Ana concordou e estendeu um braço a fim de mudar a disposição das flores. Porém, a governanta, o mordomo e outros 2 criados adiantaram-se ao mesmo tempo para fazê-lo. Coloquem 2 de cada lado, quero ver o efeito, determinou ela, seca. Oh, como eram belas aquelas flores! A dureza das pétalas ficava suavizada pela doçura dos matizes, rosa claro, amarelo, creme, vermelho escuro ou desmaiado e terminado em rosa. E havia os brancos, quase marfim. O conjunto era maravilhoso. A mesa, velho móvel de família, na qual 2 ou 3 gerações de Ribeiro de Morres haviam tomado suas refeições, era tão extensa que, além das flores e do centro de Sèvres, comportava o serviço e ainda 2 grandes candelabros de prata nas 2 extremidades. Ana voltou ao salão. A governanta acompanhou-a e falou-lhe sem que ela perguntasse em tom confidencial. O senhor Estevão já chegou. Disse que descerá às 8h30. O casal estava separado na intimidade. Fazia tantos anos que Ana às vezes se esquecia do marido. No princípio do afastamento, a presença de Estevão a intimidava. Depois não mais o notava. Era como se ele nem vivesse na mesma casa. O amor que sentira por ele nos primeiros anos de casamento extinguira-se, lenta, mas definitivamente. Fora um sentimento moldado no entusiasmo da juventude e convivências de família, que se arrefecera ante a primeira desilusão e acabara morrendo. Estevão nada tentara a fim de atrair novamente a esposa. Ao contrário, mostrara-se sempre apático e avesso a lutas. Ana ainda mais se retraiu ao enfrentar tamanha indiferença. Nem a sólida educação recebida, nem a religião, nem os esforços de Albertina, sua irmã mais velha, e quase fazendo às vezes de mãe, demoveram-na da resolução tomada. E assim como não houvera o rompimento total, não houve reconciliação, nem disputa ou discussões, apenas uma mudança de quarto, e ambos nunca mais se falaram além do estritamente necessário. Estevão aceitara a situação com a displicência que manifestara outrora ao ser alvo dos arroubos de paixão da esposa. E Ana aprendeu a sofrer sozinha. Quando Rodrigo e Vera cresceram, foram-se apercebendo da separação e acabaram por achá-la natural, embora insólita. Agora, com o noivado e o próximo enlace da filha, seus pais encontravam-se mais vezes, mantendo, contudo, a mesma atitude. Olhando-se ao espelho do salão, Ana teve um segundo de satisfação. Sabia-se muito bonita. Naquela noite, seu rosto amorenado, leve, suave, os grandes olhos azulados e a boca perfeita, os cabelos brilhantes e o vestido de busto ajustado e saia ampla, faziam-na parecer quase tão jovem quanto a filha. Pensou em Vera, nos seus verdes 19 anos. Estava longe de ser tão atraente assim. Pensou em quantos homens haviam tentado seduzi-la, sabendo-a infeliz no casamento. Quantos nem poderia calcular de número certo, talvez todos os que dela se aproximavam.
O relógio da saleta vizinha bateu 8h15. Ela viu Pedro dirigir-se à porta de entrada e a voz da cunhada perguntando: Boa noite, Pedro. Já chegou alguém? Era Soledade, a irmã mais velha de Estevão. Nos seus maduros 50 anos, conservava-se ainda elegante e bonita, simpática sobretudo. Sempre se mostrara amiga de Ana. Entrou na sala seguida do marido, Arnaldo Borges, das duas filhas, Cristina e Andréia, e da velha tia Hortência, que, ao se aproximar da dona da casa, a beijou com efusão. Cristina e Andréia haviam regressado há pouco da Europa, após um ano de viagens e estudos, uma frequentando cursos de pintura e outra aperfeiçoando seus conhecimentos literários. Tia Hortência as acompanhara durante todo esse tempo, apenas para constar. Resmungavam os faladores, que censuravam a educação meio livre que o casal Borges dava às filhas. Solteirona, magrinha e erecta, beirando os 70 anos, tia Hortência lembrava as velhinhas do Império. A cútis cor marfim, os olhos doces e vivos, o porte aristocrático, toda a sua figura, enfim, fazia pensar nas casas solarengas de pátios internos e rótulas nas janelas. Sempre trajada de preto, uma corrente de ouro atravessando a blusa para prender o lorgnon, a gola alta fechada com um medalhão de esmalte e ouro, os cabelos prateados presos no alto, parecia delicado e raro camafeu. Nas ocasiões mais solenes, usava em lugar do medalhão um broche de pequeninas pérolas em forma de uma coroa. Era o que trazia naquela noite. Vivaz e bondosa, para tudo tinha um comentário. Se às vezes mostrava a sutileza de seu espírito, jamais era ferina ou mal intencionada, porque ninguém e nada eram inteiramente maus a seus olhos. Por isso, quando lhe perguntaram o que achara do curso que Cristina tomara com o pintor Fernand Léger, ela ergueu para o céu as mãozinhas pálidas e finas e suspirava. Não entendo esses modernismos. Ela faz um quadro com riscos de todas as cores e diz que é uma paisagem. Ora, paisagem bonita para mim é o Ângelus de Millet. Sua crítica não ia além e fazia sem ênfase nem pretensão. Ao contrário, falava em tom delicado, como a pedir desculpas por penetrar em terreno alheio. Tia Hortência é um amor, dizia Cristina, e Andréia completava. Basta conhecê-la para amá-la. Soledade e Arnaldo Borges haviam se casado por amor 30 anos antes. A família Ribeiro de Morres não dera logo seu consentimento. Arnaldo Borges não era visto com bons olhos, um boêmio, dado a pintar e que, quando pintava, esquecia de comer e de dormir, perdia a noção do tempo. Ernesto, o irmão, esse era bom partido e prometia um futuro brilhante. Mas Arnaldo não tinha futuro algum. Maria Soledade, porém, declarou que se não casasse com ele, se mataria. Fechou-se 3 dias no quarto, fez greve de fome e seus pais finalmente concordaram. Casaram-se e foram residir num sítio que Arnaldo comprara e que adera o nome de Vila Soledade. Apesar dos prognósticos pessimistas da família e dos amigos íntimos de Maria Soledade, que afirmavam que ela nunca se habituaria a viver num sítio longe do burburinho social, não se educara na Europa, não falava várias línguas, não tivera cavalos de raça para seus passeios matinais em Paris, não conhecera príncipes e magnatas, não brilhara na alta sociedade das grandes capitais? Apesar desses prognósticos, todos assistiram ao que constituiu o assombro de toda uma geração. O amor superou e afogou tudo à volta de Maria Soledade. Ela passou a viver apenas para o marido. Arnaldo constituiu igualmente uma surpresa. Ao comprar o sítio em ruínas, pensou logo em reformá-lo.
Em pouco, Vila Soledade era um lugar primoroso, com boas plantações, lagos, bosques e a casa cheia de amigos em famosos fins de semana. O proprietário fizera-se agricultor e trabalhava muito. Só nas horas de lazer manejava os pincéis. Maria Soledade tornou-se sua colaboradora, atenta e fiel. Os maiores empreendimentos realizados no sítio eram iniciativa dela. Mandou vir gado de raça, aconselhou o marido a comprar mais terra e a plantar café, algodão, frutas finas. Possuía uma virtude rara, sabia permanecer na sombra e deixar os louros para o companheiro. Um dia, ouvindo uma visita elogiar o sítio, falou naturalmente. Arnaldo resolveu plantar mais algodão que café este ano. Eu não estava de acordo, mas o resultado foi excelente. Nunca pensei que ele entendesse e gostasse tanto de plantações. Dirigindo o automóvel por estradas nem sempre boas, às vezes cheias de lama ou pó, Soledade arranjava compradores para o leite, as frutas, a manteiga. Fornecia, vendia e ordenava. Arnaldo sorria ao vê-la de volta, suada, cansada, o que não a impedia de se preparar rapidamente, se fosse preciso, e vir à cidade com o marido, perfumada e bonita. Cristina foi a primeira filha do casal, muito festejada ao nascer. Criou-se entre governantas estrangeiras e os carinhos da tia Hortência. Os pais a amavam, mas amavam-se mais a si mesmos, mutuamente, e, enleados nessa paixão, que os faladores acham estar durando muito, deixavam a menina em segundo plano. Nasceu Andréia e seguiu a mesma rotina. De quando em quando, Arnaldo falava numas férias. Então Soledade corria e preparava as malas. Era tão bom viajar, explicava sorrindo. Tia Hortência ficaria com as meninas, e eles partiriam tranquilos. Partiam. A velhinha de Camafeu, ao se ver sozinha, as duas crianças e a casa por cuidar, adquiria forças sobre-humanas e a tudo dirigia com atenção e esmero. Quando os sobrinhos regressavam, 4, 5, 6 meses depois, era como se não tivessem se afastado um só dia dali. Tudo estava na mais perfeita ordem. Tia Hortência entregava a casa aos seus donos e partia para descansar em qualquer parte, livre de responsabilidades. Mas logo lhe chegava um doce apelo das crianças, que não podiam viver longe dela, e ela voltava à vila, e de tudo se apoderava novamente. Durante anos o casal viveu tranquilo e não forneceu assunto aos faladores. As meninas cresceram e se tornaram moças bonitas, com tendências artísticas acentuadas. Cristina para a pintura, Andréia para romances e poesias. Quando seguiram para a Europa e lá permaneceram 1 ano com a tia Hortência, a família voltou às censuras. Que educação errada! As moças discutem todos os assuntos com a maior liberdade, entram e saem como se fossem rapazes. Sabe que viajaram sozinhas a Europa inteira? Tia Hortência alugou um apartamento em Roma e ficou o tempo todo fazendo petit point e visitando igrejas. Ali estava a família de artistas, tão comentadas pelos outros membros dos Borges e dos Ribeiros Morres. Ana esperou de pé no meio do salão e estendeu as 2 mãos num gesto lento para a cunhada. Soledade beijou-a, carinhosa. Como vai, meu bem? Onde está a noiva tão encantadora? Já devia estar aqui, não deve demorar. Cristina cumprimentou Ana e pediu para ver a sala de jantar. Voltou com exclamações calorosas. A mesa está linda, tia Nete. Onde arranjou tantas flores bonitas? Creio que a sala de jantar mais agradável de São Paulo é a desta casa. E de tal distinção e bom gosto. Ana olhou-a de alto a baixo. É esse o vestido novo? Vera me disse que gostou. É realmente bonito. Vire-se um pouco, Cristina. Quero admirá-la. A moça girou pelo salão. Depois se aproximou da tia novamente e fitou-a.
Tia Nete, sabe que vou pintar logo o seu retrato? No momento estou pintando o de papai, depois será o de Andréia e depois o seu. Arnaldo aproximou-se e sorriu às palavras da filha. Ana olhou-o. Era ainda um belo homem. A cabeça já encarnecida nas têmporas, mas sempre o porte elegante e a fisionomia atraente. Pensou consigo que aquele sim era um perfeito marido. Ouviu-lhe a voz pausada e quente. Não se fie muito nesta pintora, Ana. Oh, papai, você próprio acha que seu retrato está ficando bom? Já lhe disse que retrato é difícil, Ana, mas ela teima. Que fazer? Cristina sorriu e insistiu. Quero que tia Nete vista o vestido de veludo cor de vinho e ponha as pérolas grandes no pescoço. Sentada nessa poltrona, as mãos no colo, assim, e sorrindo de leve o seu famoso sorriso, a cabeça um pouco inclinada. Será uma linda pose. Ah, os olhos! Quando eu puder pintá-los, eles, sozinhos, valerão o retrato todo. Mas até lá temos muito tempo. Mas não façam daqueles retratos esquisitos que não se parecem com os modelos, falou tia Hortência lá de sua poltrona. E trate de fazê-lo antes que eu fique velha demais, ajuntou Ana. Andréia chegou-se passando o pentinho de bolsa na franjinha eriçada sobre a testa. Virá toda a família Moura, tia Nete? Conheço tão pouco essa gente. É verdade que moram na fazenda? Fazenda de café? Ana ia responder quando se ouviu um toque de campainha. Andréia guardou o pentinho e acomodou-se numa cadeira ao lado de tia Hortência. A velhinha, num movimento rápido, colocou o larguignon e olhou a porta da sala. Mas antes que o mordomo recebesse os recém-chegados, Vera e Estevão entraram no salão, quase ao mesmo tempo. Estevão cumprimentou o cunhado, beijou as sobrinhas, a irmã, curvou-se respeitosamente ante a velhinha de Camafeu. Não notou a presença de Ana. Como a noiva está bonita! Exclamou Andréia. Esse é o anel? Vera estendeu a mão direita e mostrou jubilosa o brilhante que o noivo lhe dera. Tia Hortência chamou-a. Aproxime-se, Vera, quero ver também. Sentada na poltrona maior, a velha senhora, hierática, parecia presidir a alguma reunião solene. Tomou a mão da jovem, virou-a, admirando os reflexos do solitário. Pedro introduziu no salão a outra irmã de Estevão, Glória Ribeiro de Morres. Estivera casada há 8 anos, desquitara-se e vivia só num belo apartamento. Era rica e independente. Nunca fora bonita. Tinha olhos mortiços e lábios sensuais, o rosto grande e o nariz levemente achatado. Contava agora 38 anos. Viajava todos os anos para o estrangeiro e de quando em quando participava um noivado aos parentes. Noivos que duravam de 6 meses a 1 ano. Depois, conforme as circunstâncias, o compromisso se desfazia sem comentários. Era a sua maneira de viver livremente, sem injuriar os brios tradicionais dos Ribeiros de Morres, dos Castro ou dos Noronha. Primeiro foi um arquiteto italiano, pequeno, nervoso, cheio de tiques e domiciliado em São Paulo. Glória passou meses levando-o a toda parte, apresentando-o a toda a gente, elogiando-lhe o talento e as obras. Um belo dia participou a todos o fim do noivado. Não dava certo, explicou. Ele resolvera regressar à Itália e ela não estava disposta a permanecer eternamente longe dos seus. O segundo noivo foi um filho de fazendeiros, 10 anos mais moço do que ela. Ocupou pouco lugar em seu coração e em seu apartamento. Poucos meses depois, ela comunicava à família que não se casaria com ele. Era molengo, jogador e beberrão. Levá-la-ia à miséria. Para a família foi um alívio esse rompimento. Depois, em uma viagem na Europa,
escreveu que estava noiva de um conde, húngaro, búlgaro, romeno? Ninguém sabia ao certo. A família esperou alarmada a nova condessa, mas se sentiu aliviada ao vê-la voltar sem coroa e sem noivo. Às festas que ela organizava em sua casa, comparecia sempre grande número de rapazes. Ela amava os infantes, dava-lhes belos presentes e dizia-se que nenhum deles queria deixar o apartamento terminada a reunião, pois o último que ficasse dormiria com ela, e todos disputavam tal privilégio. Glória entrou no salão com um súbita rajada de perfume forte, as saias fazendo frufru. Beijou um por um, examinou o anel da noiva. Lindíssimo! Exclamou. Os Mouras são muito ricos? Alguém falou que eram fazendeiros e o café estava a bom preço. Enquanto se discutia a fortuna dos Moura, chegaram Ernesto e Maria Borges. Ernesto, banqueiro e riquíssimo, era aquele irmão de Arnaldo do qual se dizia em menino que prometia futuro brilhante. Mais velho 1 ano do que o irmão, muito chegado aos Ribeiro de Morres, procurara a noiva rica e a encontrara. Vira sua fortuna triplicar-se à proporção que minguava a sua felicidade conjugal, o que para ele não tinha importância, pois o seu lema era: com dinheiro compra-se tudo, depende do preço. Sua mulher Maria, apagada e pouco inteligente, de pronunciada fealdade, que a tornava ciumenta e áspera, o semblante sempre tristonho, vivia a espreitar o marido, desconfiava de tudo e de todos, mas Ernesto a enganava dia e noite. Até que um dia se separaram. Depois, a pedido de tia Hortência e dos filhos, ele concordara em se reconciliar com a mulher e a simular uma harmonia que nunca existiu. A atração de Ernesto pelo dinheiro e as coisas materiais era tão poderosa que superava as outras paixões. Ao cumprimentarem Ana, perguntou por Albertina. Então, sua irmã não viera? Não participava do jantar de noivado da sobrinha? Ana se angustiava e mentia. Não poderia contar à família do marido que cortara as relações com sua única irmã. Como explicaria a razão desse rompimento? No íntimo lastimava-se. Ó, Albertina, por que me fez isso? Ernesto Borges avaliou o anel de Vera. Disse um preço que causou assombro entre os presentes. E tia Hortência, lá do seu canto, pediu novamente. Quero ver o anel outra vez, Vera. Colocou o lorgnon e olhou demoradamente a joia. Depois maneou a cabeça e disse baixo, mais para si mesma, como se não aprovasse tal desperdício. Uma fortuna, realmente. Rodrigo apareceu também. A todo momento olhava as horas, aflito, até que não se conteve e disse a Ana: Os Moura estão atrasados, mamãe. Por que não manda servir as bebidas agora? Devemos esperá-los, respondeu Ana, fingindo calma. Mal acabou de falar, a família Moura invadiu o salão. O velho Moura, sereno e distinto, os cabelos totalmente brancos, olhos claros e francos, mais alto que baixo, corpulento, simpático. Podia entrar numa sala em trajes de cerimônia, mas parecia trazer ainda o culote e as botas do fazendeiro. A voz grave, muito senhor de si ao falar de café e questões da lavoura. Era na realidade acanhado e ao tratar de outros assuntos mostrava-se tímido como um homem de interior, não afeito à vida social das grandes cidades. Dona Eudóxia, gordinha, risonha, beijou Vera nas faces, chamando-a de filha. Grandes pulseiras tilintantes e faiscantes nas munhecas carnudas. Mulher de fazendeiro, levantava de madrugada, lidava o dia todo e preparava ótimos quitutes que espalhava sobre a mesa de jacarandá e obrigava todos a comerem. O filho era bonito e alto, parecido com a mãe e com os olhos claros do pai.
Todas as vezes que Dona Eudóxia contava qualquer coisa, voltava-se para ele, os olhos cheios de amor e carinho. Os velhos Moura já tinham uma filha casada, que também ali estava com o marido. Como ainda amamentasse o primogênito, a noiva só falou na criança, nos regimes indicados pelo pediatra, do leite forte e abundante que estuava em seus seios. Ana sorria debilmente. Vera em breve faria parte daquela família, e Albertina não estava presente. Como seria bom apresentá-la àquela gente? A irmã com certeza gostaria deles. Mas que diriam, meu Deus, se soubessem que a futura sogra do filho estivera a pique de desquitar-se? Carregando grandes bandejas com aperitivos, o velho criado entrou no salão. Arfando o peito amplo, Dona Eudóxia aceitou um coquetel doce. Teve um elogio entusiástico para as pesadas salvas de prata, relíquias da família Ribeiro de Morres. Hoje já não se encontram tão ricas, rematou, depositando o cálice. A um canto, a bebida numa das mãos, um salgadinho na outra, Cristina dissertava acerca de pintura. De pé, próxima ao grupo, Ana ouviu-a falar de Sésame, depois de Daumier e Claude Monet. Bem interessante essa Cristina, pensou. Nem feia, nem bonita, com ares independentes nos seus 28 anos experimentados. Dizia que só se casaria por amor. E enquanto o amor não aparecia, contentava-se com amoricos e animava os admiradores com o fogo da sua juventude amadurecida. Daqui a pouco falará de Picasso, disse Ana consigo, divertida. Tia Hortência interrogava Dona Eudóxia a respeito da sua fazenda Paraíso. A outra, solícita, enumerava-lhes as delícias de sua propriedade. Acordamos às 6, com a empregada trazendo um copo de leite fresquinho e espumoso. Eu me levanto logo. Os hóspedes geralmente ficam mais algum tempo na cama, mas às 7 tocam um sininho para avisar que o café está na mesa. Temos uma enorme mesa de jacarandá paulista. Costuma fazer pão de ló? Perguntou tia Hortência. Adoro pão de ló com leite. Temos pão de ló todos os dias, e coalhada, e sequilhos, e bolo de fubá. Bolo de fubá? Interrompeu a velhinha deliciada. De fubá grosso com cascão? Há muito tempo ninguém mais sabe fazer disso aqui, com o cascão se desprendendo e muita erva doce no meio da massa. Já experimentou com uns pedacinhos de queijo de Minas dentro do bolo? É mais gostoso ainda. As duas senhoras passaram de leve a ponta da língua nos lábios úmidos. Pois é como fazia em casa, respondeu quase ofegante tia Hortência. Mas a receita desapareceu, e a velha Rosária, cria de meus avós, já morreu há anos. Tinha mãos de anjo para bater bolo. Dona Eudóxia convidou. Por que não ia passar uma temporada no paraíso? Tia Hortência sorria, encantada, antegozando aquelas delícias. Ana também sorriu. Não é que de repente lhe dera vontade de comer um pedaço de bolo de fubá com cascão, queijo e tudo? Ouviu Cristina avançar resoluta para a fase azul de Picasso. Depois fez uma pausa para beber o coquetel e finalizou falando do retrato que fazia, o do pai. Os que a ouviam voltaram-se para Arnaldo Borges, atento ao que lhe dizia o velho Moura. Estevão também ali estava, ouvindo com atenção os comentários a respeito de altas e baixas, como se tratasse da própria história de mistura com as misérias e riquezas do Brasil. Os cafezais abandonados, os governos ineptos, a Bolsa de Nova York. Num grupo jovem, Andréia discutia literatura. Cristina não costumava dizer da irmã quando a apresentava a alguém. Não parece La Filée aux Chevaux de livro de André de Chanson? O interlocutor ria e olhava os cabelos de Andréia, negros, eriçados, curtos e que lhe emprestavam uns toques boêmios. Ela faz versos muito bonitos, explicava Vera ao noivo. É poetisa? Perguntou Cássio.
Pensei que escrevesse romances. Também. Ana convidou amavelmente de grupo em grupo. Vamos jantar? Dirigiu-se ao salão vizinho, à frente das senhoras. Alguns retardatários bebericavam ainda um trago, depois seguiram os mais velhos. Sentaram-se na longa mesa de aspecto imponente. Vera e Cássio ficaram entre os mais jovens, numa das pontas. Dona Eudóxia, ao lado direito do dono da casa, olhou os noivos, inclinou-se sobre os antúrios e disse a Ana, sentada à sua frente: Formam um par bonito, não acha? Ana sorriu concordando. Nesse instante, vieram da copa longínqua, com ar solene e grave, dirigidos por Pedro, 2 criados que exibiam sobre travessas enormes esquisitas lagostas de longas antenas. Houve uma pausa de silêncio, como se oficiasse uma cerimônia augusta. Pedro começou a distribuir champanha em altos copos de cristal. Tia Hortência, ao lado do velho Moura, rija, voltava o rosto de Camafeu para um e outro lado, o lorgnon firme no nariz. De repente, pôs-se a examinar a rica toalha de Veneza, ponto a ponto.